Fala, oitavo ano, Caio aqui, segue a vinheta. Então, hoje a gente vai falar sobre iluminismo. O que foi o iluminismo? O iluminismo foi um movimento criado em resposta ao antigo regime, o absolutismo, certo? Movimento este que defendia a igualdade, coisa que não acontecia no antigo regime. Como a gente já sabe, havia os nobres, havia o clero e havia o restante, certo? Então, para eles, teria que haver uma igualdade. Todo mundo tendo as mesmas chances para poder obter aquilo que quiser, correto? Beleza. O que eles entendiam como riqueza, certo? Era a capacidade de uma pessoa trabalhar, de aperfeiçoar sua própria produção e também de gerar cada vez mais investimento no próprio produto, certo? E aumentar assim seus lucros. Discurso esse muito igual à burguesia, claro, que deu e favoreceu cada vez mais este tipo de movimento que ajudou a derrubar o antigo regime. Quem essas pessoas influenciaram e de que forma? Né? Eles influenciaram vários âmbitos do que a gente entende do nosso mundo hoje em dia, certo? Influenciaram na política, ok? Como assim influenciaram na política? Nós temos hoje um movimento liberal, que tem muita base iluminista sobre essa questão de liberdade, sobre essa questão da riqueza, que é muito base liberal. A pessoa tem que ter o direito de poder obter o ganho que ela teve o direito de conquistar, que ela lutou por conquistar. Não tiver nenhum obstáculo, ninguém mais favorecido que outro, certo? Vem muito dessa base iluminista, ok? É claro que eles também vão influenciar uma economia também mais liberal, também mais aberta, também com menos restrições, com zero monopólio, ok? O que é o monopólio? É o direito de uma pessoa só, ou um grupo, uma organização, fazer aquele tipo de serviço, por exemplo, algodão, laranja, e uma outra pessoa não poder concorrer, certo? Não poder também plantar e lutar no comércio em cima disso. Eles vão influenciar também na educação, voltar muito naquela questão dos clássicos. Eles são contra esse poder implementado dentro da igreja e agora já implementado no mundo, que foi o período medieval. A igreja teve muita influência sobre a sociedade, ok? E eles eram contra todo esse poder cultural e político da própria igreja, que ela via sobre a sociedade. Então, eles começaram a recorrer a períodos onde a igreja não estava ainda com todo esse poder, com toda essa influência cultural. E encontraram isso na antiguidade, lendo os filósofos gregos, romanos, para poder absorver algo diferente, desligado dessa própria realidade e poder ter uma visão de mundo diferente. E foi o que eles obtiveram, ok? Assim influenciando também a educação para uma visão um pouco mais desligada desse âmbito religioso, certo? Então, obviamente, também vai influenciar a cultura, a própria arte e a própria moral do que se entendia. Agora, para eles, a pessoa não tinha que ser boa só porque Deus pode mandar ela para o inferno, e sim porque é correto, ok? Ao mesmo tempo que você tem sua liberdade, você não pode invadir a liberdade do outro, ok? E é libertinagem, ok? Então tem toda essa questão moral que eles vão implementar que vai estar desligada da igreja, certo? Beleza. O que eles criticavam? A influência política e cultural da igreja, acabei de citar. Também criticavam os privilégios nobres, né? Você quer lutar de forma igual, né? De forma de igualdade no mercado, onde a pessoa tem privilégios e você não, fica difícil, ok? Eles também eram contra a servidão no campo, ok? O período feudal, teoricamente, já tinha passado. Mas ainda assim havia muitas pessoas que trabalhavam no campo para poder sobreviver. Ela não tinha um salário, ela não recebia algo e esse algo ela podia lutar por um salário melhor, para trabalhar para outra pessoa. Normalmente não, essa pessoa vivia numa terra de uma outra pessoa e para essa produção ia para essa pessoa que mandava nessa terra, ainda em sistema feudal, ok? Isso é servidão. Havia também uma rígida hierarquia social. Hierarquia essa que não permitia, por exemplo, que um burguês atingisse cargos altos dentro da política, por exemplo. Não se tornar o líder daquele povo, mas ao menos chefiar um departamento sobre aquele território. A educação, a segurança, né? Mas nem isso.
né? Nem isso era possível dentro dessa rígida hierarquia social, somente os nobres e o clero, correto? Eles deram conta também o monopólio comercial, que é aquilo que eu expliquei lá atrás, que é quando você tem o direito de fazer, de produzir aquilo e o restante não. Por exemplo, no Brasil nós temos o monopólio do petróleo. Somente a Petrobras tem direito de captar do solo o petróleo e o gás e vendê-lo da forma que achar interessante. Outras empresas não têm direito. Nós não temos outras empresas fazendo esse mesmo tipo de serviço aqui no país. Por quê? Porque não é permitido. Nós temos um monopólio legalizado. O monopólio não é permitido pelo país, mas a Petrobras é um mecanismo do governo e por isso tem direito a fazer esse tipo de serviço. Certo? Também a falta de liberdade de expressão. Muitas vezes você não podia, obviamente naquele período, jamais, hipótese nenhuma, você poderia criticar o governante. E isso, às vezes, não era de forma que você queria derrubar o governante, não tinha nada a ver com isso. E sim pelo fato de que você em si queria em si um governo melhor. E tinha ideias para poder aprimorar aquele governo, não necessariamente você fosse fazer esse tipo de ideia, colocar em prática. Só queria passar essa informação ao seu governante. Mas se você informasse que ele está fazendo errado e você tem o jeito certo, essa crítica poderia levar você à morte. Então, né? E eles tinham uma crítica muito pesada em cima disso. Demos a introdução do iluminismo, ok? Vai ter os vídeos aí para explicar o restante das páginas. Quero ver vocês acompanhando. Tem atividade, ok? Até mais.